Antes de começarmos diretamente os capítulos deste livro, procederemos como no livro anterior. Conversaremos sobre vários assuntos, como que preparando o leitor para um entendimento mais prolongado. Será um bate-papo mais de perto que entendemos não desagradar a ninguém, ao contrário. Essas conversas nos fazem bem, principalmente aquelas que nascem da verdade do dia a dia. É nosso desejo mostrar aos companheiros de aprendizado a força poderosa da sintonia e como se agrupam aqueles que pensam do mesmo modo. Quando descobrimos essa lei e acreditamos nela como agente que nos faz o bem, mas que pode nos fazer o mal, a nossa vida começa a mudar, porque mudamos o nosso modo de ser. Atraímos o que sentimos, o que pensamos. Ainda que tenhamos uma bagagem pesada para dela nos desfazer na forma de karma, se já despertarmos para a necessidade da modificação interior e colocarmos mãos à obra, é justo e certo que tudo se aliviará a nosso respeito. As nossas companhias são reflexos do nosso interior, quer seja na profundidade de nossa consciência ou na periferia das nossas ações. Quando conhece... Oi? Só um minutinho. É interessante, né, como ele está... esse livro é a continuação do anterior, né, que a gente estava lendo, né? Mas ele ainda não entrou, né, no livro propriamente, né? Como ele vem insistindo na preparação e em em tudo que a gente leu até agora no Mistagogia, ele fala muito disso, né? Você é o que você pensa, e o que você pensa é como se forma um mundo ao seu redor e é o que você atrai, né? Ele está batendo muito nisso, né? Que é a sua vibração, são os seus pensamentos que constroem um mundo melhor ou pior para você caminhar, né? Então ele está muito nisso, né? Falando o tempo todo, e ele volta nisso de várias formas, ele volta de várias formas diferentes, mas sempre dizendo a mesma coisa. Quem anda com você é aquelas pessoas que pensam igual a você. E é muito para aquela coisa de ninguém se sentir injustiçado, perseguido, maltratado, porque a gente tem as companhias que a gente convida para caminharem conosco. Quando conhecemos alguém que foge às conexões dos nossos sentimentos, há uma rejeição de ideias de um para o outro, como acontece em certos transplantes de órgãos. Tornamos a dizer que essa é uma lei universal, palpitando em toda a criação divina e humana. Quando sentimos profundo amor por alguém em todos os rumos que o amor possa indicar, salientando suas forças, é a indução analógica que o sustenta e domina. Queremos dizer com isso que a nossa felicidade está, de certo modo, em nossas mãos. Estudemos a nós mesmos e vejamos por onde andamos, quais as qualidades dos nossos pensamentos, o que sentimos e o que fazemos. Por certo, iremos encontrar pessoas que pensam e fazem as mesmas coisas que gostamos de realizar. Os lares que se desfazem se sujeitam nada menos que à perda de sintonia, que pode ocorrer pela mudança dos personagens, e quem muda para melhor ganha terreno e avança com melhores condições para a liberdade espiritual. Mas quem retarda por conveniência, por acomodação, ou por não haver em seu coração forças para a ascensão, certamente que responderá pelo que faz e pelo que é. É bom que analisemos a natureza nas suas qualidades afins. As águas sempre se reúnem às pedras. Da mesma forma, as árvores não buscam outro procedimento. E da mesma forma, o ar, os animais, os peixes, os pássaros. Então, como ficar então livre da obsessão de companhias espirituais indesejadas?
Os espíritos brincalhões, malfeitores ou doentes sempre se aninham pela atração dos iguais, e, para tanto, vamos dar algumas demonstrações colhendo fatos reais na vida dos próprios homens. O objetivo desta obra, através destes apontamentos, é facilitar o despertamento em cada coração da vontade de melhorar, de mudar por dentro, para que tudo mude por fora. Se você quer boas companhias, seja bom. Se quer amizade, cultive-a. Se deseja que os outros o amem, faça o mesmo com seus semelhantes. Se encontra no perdão um alívio, perdoe sempre. Pessoa alguma é culpada dos nossos infortúnios. Simplesmente, eles não erram a direção apontada pela afinidade. Estávamos em uma pequena reunião no Salão da Música na Colônia do Triunfo, onde vibrava no ar um arranjo de Rossini que nos elevava de forma profunda na atmosfera espiritual pela emoção qualificada como tal. Depois que sentimos aquela tranquilidade interna, o coração podia ouvir alguma coisa sobre os assuntos ventilados ao pé do ouvido de quase todos os companheiros. E naquela tarde a matéria mais comentada era a sintonia. Padre Galeno, tranquilo e sorridente, falou animadamente para o nosso grupo de ouvintes, acomodados em assentos que formavam um suave semicírculo no tom amoroso que o seu coração sabe dispensar a quem o ouve. Meus filhos, a verdade é sempre rejeitada por nós. Procuramos sempre as conveniências e aquilo que requer de nós esforço e certa renúncia, costumeiramente deixamos de lado e sempre nos falta tempo para a realização. E se isso se vê em espíritos já de certa evolução, quanto mais naqueles ainda equivocados. Portanto, é preciso fazer qual Jesus ao conversar com o apóstolo Pedro, formulando esta persistente interrogação: Simão Pedro, amas-me mais do que estes outros? Mas não ficou somente nisso. Jesus perguntou a Pedro 3 vezes. É o que devemos fazer com o assunto de sintonia. Esta é uma lei universal, todos sabemos. Se Pedro, o primeiro apóstolo de Jesus, precisou ouvir do Mestre 3 vezes a mesma pergunta quanto ao seu amor por ele, quantas vezes precisaremos ouvir repetidamente as leis de Deus? O nosso trabalho é repetir para os que dormem quantas vezes forem necessárias pela intuição, pela escrita, usando a boca de outrem, enfim, por todos os meios lícitos possíveis para que a verdade seja conhecida, se não conscientizada por todas as criaturas de Deus. Quem compreende, sente que a sintonia é uma verdade e se esforça na sua própria melhoria interna. É justo que atraiam boas companhias espirituais e elementos da mesma espécie. Padre Galeno deu um pequeno sorriso, como de seu costume, arrematou a conversa no prazer que sempre tem, assim se expressando. Nós somos sempre daquele grupo que tem ouvidos e não ouve. Todos sorrimos juntos. Saímos volitando, ganhando espaços e buscando acontecimentos. Parecia que a sublime música de Rossini nos acompanhava, dando-nos um prazer indizível aos corações. Daí em instantes, descíamos em uma avenida toda iluminada de uma metrópole na terra. Paramos em frente a uma casa de bebidas, onde pelo lado de fora estavam inúmeras mesas, todas tomadas por pessoas que bebiam cerveja animadamente. Alguns deles trituravam espetinhos de carne mal passada. O cheiro recendia a distância. Apuramos a visão a pedido de Miramês e notamos em 2 dimensões homens e espíritos. Entretanto, os últimos empunham maior número. Todos estavam unidos numa sintonia que era um verdadeiro espetáculo. Pairando a alguns metros acima do solo, com a facilidade dispensada ao saber, Miramês comentou com facilidades: eis o momento de observarmos o quanto pode a sintonia de ideias.
Todas essas pessoas encarnadas que aqui estão sorvendo essa bebida, assim como também os espíritos, estão esperando alguma coisa começar. Nos dois planos, todos se agrupam por ideias afins. Gostam do esporte que dominam de futebol, que logo vai começar. Quase todos estão de rádio ao ouvido. Em cada copo que era sorvido, poder-se-iam notar duas bocas com as mesmas emoções. Os encarnados fanáticos pelo esporte eram verdadeiros médiuns. Os pensamentos estavam enxertados uns nos outros, e as emotividades manifestavam-se entrelaçadas como que uma verdadeira troca de prazeres. Apostas eram feitas e desfeitas, e eles vibravam, encarnados e desencarnados, hipnotizados pelo ambiente de gargalhadas e palavrões, de apelidos grosseiros e música que anunciavam o começo do espetáculo distante. Miramês retomou a palavra e disse com afabilidade: caros companheiros, nós estamos assistindo a fatos que exemplificam, como conversávamos no salão de música, na colônia. Vejam o quanto pode a conexão de ideias. Trocam ideias e emoções, e tanto de um plano como de outro são mutuamente influenciados. Ninguém influencia sem receber a mesma cota que ofereceu. E é isso que queremos mostrar aos que já despertaram para as leis de Deus. Quem nos leva para a decadência ou para a felicidade somos nós mesmos, dependendo dos caminhos que escolhermos para viver. Eis um bom princípio para o estudo da obsessão. O obsediado, que não deseja mudar de sintonia, não alcança a cura e não se liberta das companhias que não deseja, enquanto continuar com as mesmas ideias inferiores que os espíritos ignorantes alimentam. Se alguém tem o hábito de fumar, de beber e de jogar, espíritos que gostam do fumo, da bebida e do jogo aproximam-se dele pela força da afinidade de gostos e sentem prazer nisso. Se os homens querem ficar livres de tais companhias, devem suprimir esses hábitos indesejados, que imediatamente se sentirão desligados desses irmãos que ainda alimentam tais inconveniências. Não estamos querendo impor regras para ninguém. É bom que entendam as nossas disposições. As diversões são úteis a todas as criaturas. Aqui, no nosso plano de vida, elas continuam por fazerem parte das nossas vidas. No entanto, o exagero é que traz a perturbação e abre caminhos para os vícios. Podem-se notar nesse aglomerado de homens e espíritos algumas pessoas sérias que certas forças espirituais não os influenciam tanto por serem comedidos. Todas as regras têm exceções, no entanto, existem outras pessoas que são totalmente médiuns de espíritos brincalhões e zombeteiros, chegando ao ponto de serem assustados por policiais por praticarem gestos indecorosos, ajuntando-os a palavrões que não cabem no ambiente. Depois de examinarmos todas as mesas e observarmos a influência mútua dos dois mundos pelo poder das ideias, dali saímos alcançando uma terceira rua. À nossa frente, notamos uma reunião de pessoas que logo se via serem criaturas de nível cultural mais elevado. Aproximamo-nos e constatamos que eram políticos pertencentes a um partido de certa influência popular. A sintonia, tanto dos encarnados como dos desencarnados, era dominante. Todos estavam concentrados nos ditames dos estatutos e os mais inteligentes acrescentavam coisas e deveres em defesa do povo, verdadeiras armadilhas para o partido da situação em que se via que o interesse maior era o de desmoralizar os contrários. O povo ali, como instrumento útil, figurava para a cata dos votos. Elisa, esse que ele está falando é muito interessante e serve um pouco de explicação para o entendimento melhor daquela pergunta do Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam na nossa vida muito, e a resposta é muito mais do que pensais. De ordinário, são eles que conduzem
a nossa vida, né? Mas é exatamente por isso. Não é que nós somos uns robozinhos e eles com um joystick botam a gente para fazer tudo o que eles querem. Tem gente que acaba pensando assim e não entende direito. Não é isso, é por causa dessa, justamente essa simbiose, essa sintonia mútua de um com o outro, faz as coisas girarem no mesmo sentido, e muitas vezes a influência deles acaba por ser, não insidiosa, né, mas por ser para a gente invisível, a nossa escolha. Mas é muito por isso. Então, essa história de eles praticamente nos conduzem é exatamente por essa sintonia que a gente faz. Está constantemente sintonizado com a espiritualidade e os nossos pensamentos se confundem com os deles, a gente acha que são nossos e a gente acaba fazendo as coisas que nós somos, na verdade, sugeridos a fazer. Ali se reuniam 3 vezes mais a quantidade de espíritos do que homens, e muitos se afinavam tanto com seu médium que dava aparência de uma só personalidade. Espíritos traziam trabalhos prontos, insuflando nos seus comparsas as ideias e também energias para prolongados debates. Cigarros eram acesos um atrás do outro e a agitação era o ambiente normal de todos os dias. Miramês, na sua vasta experiência sobre o assunto, falou com simplicidade. Observem outra modalidade dos iguais. Ali era o jogo, aqui políticas tendenciosas. Veja como funciona a mediunidade. Ela é, pois, o dom mais usado no mundo, ainda que de forma inconsciente. Quantos médiuns mais ostensivos estão aqui neste recinto? São muitos atraindo companhias espirituais de acordo com seus sentimentos. De qualquer modo, é um exercício dessa faculdade. Que Deus os abençoe. Saímos novamente para a rua e nela observamos um homem que ia apressado. Resolvemos acompanhá-lo na sua marcha e foi o que fizemos. Era um senhor de aproximadamente 40 anos. Miramês abriu a mão direita em certa direção e a observamos cheia de algo que fosforecia a nossa vista. No mesmo instante, ele imprimiu na aura do senhor aqueles fluidos e notamos na tela mental e áurica do companheiro encarnado a figura de uma mulher. O senhor estava tão ligado à imagem que não atendia a alguns cumprimentos de transeuntes dos seus conhecidos. Estava hipnotizado pelo sexo. A mulher crescia em sua mente e, mesmo andando, ele a via despindo-se até que a vislumbrou nua com os gestos que ele mesmo estava desejando. Pensava em possuí-la naquele momento. No entanto, o mesmo instinto de posse verdadeiramente travava a ideia, somente se conservando em sua mente para inspiração dos desejos que ardiam na sua alma. Virou aqui, virou ali, passou em um bar e, com aquela certeza de que a sua presa estava segura, pediu uma cerveja acompanhada de aguardente. Sorvendo a bebida, percorria mentalmente o ambiente onde tinha em mente saciar os desejos sexuais. No mesmo instante, notamos 2 espíritos mal encarados, de lábios salientes e avermelhados, a observarem o ambiente, e um deles, assanhado, falou ao outro: Olha ele lá, é a nossa oportunidade, que bom. Aproximaram-se do senhor em questão, um de cada lado, e o foram ajudando a sorver a bebida, pedindo mais e mais. Um deles, certamente o mais desenvolvido, focalizou a mente da vítima e disse para o companheiro: Veja no que ele está pensando. Está pensando em Júlia, minha mulher. E foi logo desatrelando a língua num palavrão, buscando a orelha do encarnado com uma dentada. Este sentiu como que o sangue subir para a cabeça, apresentando-se uma coceira no local, onde passou a mão com aflição. A sua orelha direita começou a queimar, no que ele passou a suspeitar que fosse algum desarranjo de estômago, dizendo mentalmente:
Eu sou azarado, não posso mesmo beber. Quando começo, para me distrair, lá vem esse desarranjo. Será que isso ocorre somente comigo? E empurrou o copo devagarinho, meditando no que poderia acontecer, suspirando. E o desejo sexual arrefeceu-se por um pouco, e um estranho torpor tomou-lhe os sentidos. Quando despertou, estava no pronto-socorro, sem saber quem o levara e o que acontecera com ele. No entanto, as lembranças começaram a surgir devagarinho sobre o que ele estivera premeditando. Miramês tranquilamente alertou-nos com atenção. Vejamos, meu filho, o quanto pode a mente humana, tanto para o bem quanto para o mal. As distorções de valores nos distanciam do bem que desejamos conquistar. Acho que já começa uma outra história. Algum comentário? Faltam 4 minutinhos antes da... Não, a fala é interessante, né? Como ele está expondo a sintonia, né? Ele está, mais uma vez, falando muito dessa coisa, né? E essa coisa da sintonia é interessante a gente lembrar que muitas das vezes a gente segue por caminhos, né, por diretrizes que não são criticadas até pela sociedade, ou pelos nossos familiares, pelos nossos amigos mais íntimos. São coisas que a gente pode dizer até comuns e aceitáveis dentro da própria sociedade ou dentro de grupos menores que você faça parte, né? Mas que nem por isso são as condutas corretas. É o caminho que a gente deve trilhar. Lá bem mais acima, né, ele lembra da história que a gente fala muito disso aqui, né? Essa mensagem, de fato, é uma repetição das mesmas mensagens antigas. O que o Espírito tal está falando aqui, Jesus já falou há 2000 anos atrás. E ele lembra exatamente isso, Miramês, que o papel deles é justamente esse, ficar repetindo, repetindo, até que não só a gente entenda, que entender a gente entende o que ele está falando, que a gente passe a praticar. É a história do deixar de parecer e se tornar realmente o ser. E ele dá o exemplo, né, das coisas que a gente não quer abrir mão. A gente sabe que não é esse o caminho a seguir, mas a gente não quer abrir mão. É a pessoa que gosta de tomar um aperitivo, ele não é um alcoólatra, não bebe, não perde a consciência, mas ele todo dia ele toma uma coisa. É a pessoa que gosta de comer em grandes quantidades. Aquilo faz mal até para o corpo dele, não é o ideal, mas ele não quer abrir mão daquilo, e tantos outros prazeres, tantas outras situações e pensamentos que, de fato, a gente sabe que, porque a gente, no nosso entendimento, já deveria ter sido abandonado, mas que a gente não quer. No fundo, a gente não quer largar, que aquilo tem uma relação conosco, ou de prazer, ou de hábito, ou de, sei lá, do que se possa chamar. E assim são feitas as sintonias. Com isso, espíritos que gostam também daquele determinado momento, daquela determinada situação, atitude, se comprazem da nossa companhia e se aproximam. E isso vai criando uma esfera vibracional de pensamentos, tudo, que, em determinadas condições, dificulta mais ainda que a gente largue aquele pensamento, porque gira na nossa cabeça, gira nas cabeças ao nosso redor, e aquilo vai e volta e está sempre presente. Então, é um trabalho muito... A gente fala muito, às vezes, até de forma, a gente pode dizer, leviana, né? É reforma íntima, é se modificar. Mas isso, para a gente, ainda é um trabalho hercúleo. Porque é muito comum você falar com
grandes oradores, estudiosos, e eles sempre tentam minimizar isso, né? Ah, não, no seu tempo vai chegar a sua vez. Isso aí que a espiritualidade tem paciência, todo mundo já sabe. Mas quanto mais a gente fica prorrogando o tempo de consertar as coisas, mais de sabores a gente passa. Então, a questão é justamente essa, que ele lembra bem quando fala de sintonia aqui várias vezes. Se você quer se livrar dos dissabores, das intempéries do seu caminhar, então muda. Pô. Se você não quer mudar, então não reclama. Mas fique sabendo que sua vida só vai mudar de fato quando você abrir mão das coisas que acabam causando aquilo.